Olá pessoal, sejam bem-vindos a este Visão de Jogo especial porque é em dia de Ano Novo e eu fiz este vídeo mesmo para vos desejar feliz Ano Novo e para deixar-vos uma pequena prendinha para quem quiser ver hoje ou amanhã, quando começar o ano e com a barriga cheia ou de ressaca de quem beber álcool. Portanto, desejo-vos muito boas entradas a todos, à família, muita saúde para todos e que vos corra tudo bem e consigam alcançar tudo aquilo que vocês sonham e nunca metam limites nos vossos objetivos porque vocês próprios não sabem os vossos limites, ninguém sabe. Se houver índice de trabalho e vontade e acreditar, qualquer sonho é possível de alcançar, na minha opinião. Portanto, metam esse pensamento na vossa cabeça porque é esse pensamento que eu tenho na minha e acho que todas as pessoas devem levar isso para a vossa vida. Olhando aqui para o jogador, é um jogador que é muito forte defensivamente, mas olhando para mim, por exemplo, se eu fosse o treinador de uma equipa grande e de uma equipa principalmente grande da Liga Portuguesa, eu iria procurar que o meu lateral tivesse características mais ofensivas, até porque naquela zona do campo existe sempre muito espaço para construir e nós temos visto isso. A zona do campo, quando eles defendem 5-4-1 muito fechado ou fechar o meio campo, há sempre muito espaço na zona dos laterais e se os nossos laterais tiverem propensão ofensiva, muito boa condução, drible, um para um ofensivo, capacidade de cruzamento ou de chegada à área, assim como o Maxi Araújo. hum, São sempre laterais que eu gosto bastante e este lateral tem um valor de mercado de 10 milhões, ou seja, já não é um lateral propriamente barato. Sabem um jogador da elite que me faz lembrar e até passou pelo nosso Porto, o Alexandro, que era muito competente a defender. Não era propriamente o lateral mais rápido do mundo, e este lateral também não é propriamente o lateral mais rápido do mundo, mas é muito trabalhador, tem uma boa mentalidade competitiva, ganha muitos duelos pelo ar também, tem bom timing de salto, participa nas bolas aéreas, ou seja, nas bolas paradas. É um jogador muito completo, certo? Mas é mais virado para o lado defensivo do jogo, ou seja, os seus pontos fortes são no lado defensivo, um pouco ao estilo do Alberto, mas o Alberto para mim não é o mesmo estilo de jogador. Porquê? Porque o Alberto Costa tem explosão, tem aceleração, tem velocidade, por mais que não seja muito requintado tecnicamente, é um jogador que consegue acelerar o ritmo de jogo se for preciso e se tiver espaço consegue ganhar muitos matches à equipa. O Kaique, pela sua velocidade de deslocação, não vejo essas características. Lá está, olhem para o Alexandre quando veio para o Porto, ele saiu do Porto e teve uma carreira muito boa, ainda assim, para mim foi um excelente jogador. E o Kaique, para mim, é um Alexandre, até defesa esquerda e tudo, tem as mesmas características, como defensivamente é muito competente. Ofensivamente não tem cruzamentos com muita frequência, ok, tem assistências, teve 6 assistências neste ano de 2025, mas por exemplo nestas primeiras 10 jornadas leva 0 assistências, 0 golos. É um lateral que tem trabalhado agora com o Leonardo Jardim, então tem experiência de trabalhar com um treinador europeu já, o que é muito bom para ele. A tática é parecida até à do Porto, as funções que ele faz no Cruzeiro não iam ser muito diferentes das do Porto, porém era um lateral que não ia aportar mais nada ofensivo à equipa e eu acho que a equipa defensivamente já está muito bem, eu acho que a equipa precisa de subir um pouco mais no último terço e se o lateral esquerdo for mais ofensivo, por exemplo, com o Moura, para nós é uma vantagem, visto que o Alberto é um lateral mais virado para o lado defensivo do jogo. Portanto, se me perguntassem assim, Marquinhos, tu gostavas de contratar este lateral para o Porto? E eu não. Eu contrataria outro tipo de lateral. Mas isso é a minha opinião, mas reconheço-lhe qualidade. Agora, olhando para as dificuldades que o Porto está a ter, no ataque organizado, no último terço, a precisar um pouco de mais de criatividade, de um cruzamento, de uma pessoa que consiga cruzar também com bastante qualidade fora da área. Uma coisa que eu gosto no Kaique é que ele tem bastante precisão no seu passe interior, ou seja, naquele passe rasteiro tenso ele consegue meter com bastante precisão e com bastante eficiência. Agora, é muito curto para mim, sabendo que nós temos uma equipa que vai jogar contra blocos baixos maior parte do tempo, certo? Este lateral, por exemplo, em jogos grandes vai ser muito competente, é um lateral que não falha defensivamente, mas depois quando o Porto precisar de algo mais, o Kaique, na minha opinião, não é esse perfil lateral que o Porto precisa. Passamos então à análise em vídeo, pessoal, e não se esqueçam de deixar o subscribe, o like, o comentarem o vídeo e darem o like. Portanto, voltando aqui ao Kai, que é um jogador que defensivamente se antecipa muito bem, lê bem os espaços,
É muito responsável taticamente, ou seja, consegue olhar para a equipa e ver o que a equipa precisa, nunca se põe a subir ofensivamente e a desequilibrar a equipa. É um jogador que tem, lá está, essa inteligência tática e sempre virado para a própria baliza, sempre preocupado em não sofrer golos e não desequilibrar a sua própria equipa. A tal capacidade de passe interior tenso que eu vos falo e que ele mete com bastante eficiência, e eu, se fosse treinador, ainda puxava mais por esse lado dele, porque dá para ver que ele tem essa facilidade em meter esse passe tenso. É mais um jogador de futsal que joga à defesa esquerda, um brasileiro com bastante qualidade técnica, mas não é aquela qualidade técnica do 1 para 1 ofensivo, do cruzamento banana, lá está, como por exemplo o Dedić do Benfica, ou por exemplo o Maxi Araújo do Sporting, ok? É isso que estamos a falar. Mas lá está, aqui ele conseguiu simular com a finta de corpo, com uma simulação, conseguiu tirar dois adversários à frente. Aqui vocês veem a velocidade que ele está a recuperar a posição defensiva. Não me parece ser um lateral com muitas velocidades, ou seja, parece-me assim um pouco como o Francisco Moura, consegue acelerar um pouquinho, mas não tem explosão, não tem velocidade, assim para um lateral de topo da elite. É isso que estamos a falar, não é? Estamos a falar de um Porto que se quer construir para a elite, um Porto que se quer construir para conquistar na Europa, e temos que elevar a fasquia, e às vezes não interessa muito o valor do mercado. Jogadores com 8 milhões de valor do mercado têm as características certas para se ingrar no Porto, enquanto, por exemplo, o Dedić não foi muito caro, o Dedić foi 12 milhões, não estou em erro. E eu sei que ele tem algumas falhas defensivas, mas compensa em muitos jogos. Esta característica aqui de ter a capacidade de disputar a primeira bola encaixa que nem uma luva para o Porto, como vocês sabem. O Farioli é aquele treinador que mete o lateral esquerdo a disputar à beira do Samu, do PP e do William Gomes a primeira bola, faz uma linha de 4, quando o guarda-redes adversário bate na frente. Portanto, essa característica o Kaique e Bruno também a têm. E já para não dizer que ele é um lateral muito jovem, é forte fisicamente, tem esta capacidade de choque. Vocês veem, ele é robusto fisicamente, é largo, e isso também lhe tira alguma agilidade, alguma, como nós dizemos na gíria, alguma ginga, certo, pessoal? Mas lá está, é muito competente defensivamente, é muito arrojado na antecipação, é muito forte no desarme, é inteligente neste jogo associativo do passa e foge, não fica muitas vezes no mesmo sítio, ou seja, percebe aquilo que a equipa lhe dá. Esta recepção eu gostei bastante, pé direito a rodar e depois a jogar de pé esquerdo, ou seja, nota-se que pode evoluir muito mais. E agora, as características naturais dele não iam levar o Porto para outro patamar. Se calhar iam acrescentar consistência, porque ia ser um lateral provavelmente com o mesmo nível do Moura, certo? Mais ou menos. No suplente, ou seja, íamos ter um lateral esquerdo com a mesma qualidade do titular, e de momento não temos. Nesse aspecto, sim, ia aumentar o nível da qualidade do plantel. Agora, se me perguntarem, achas que é muito melhor que o Moura ou é melhor que o Moura? Não sei, tinha que ver alguns jogos, mas não me parece assim de caras que posso dizer isso, certo? Tem técnica, vocês conseguem ver que tem este tal passe rasteiro tenso que nem muitos jogadores têm, e às vezes há jogadores que mastigam muito. Aqui o primeiro toque, vocês viram que ele devia ter dado o primeiro toque, como eu pus na seta, ele deixou a bola fugir para baixo, mas lá está, a capacidade de disputar bolas no ar, a capacidade de antecipação, a capacidade de ser agressivo nos lances, não dar nenhuma bola como perdida, ter a mentalidade competitiva, ou seja, lá está, é como a equipa do Porto. A equipa do Porto no ataque organizada não é brilhante, não, mas é uma equipa que, metendo tudo em cima da balança, é muito forte. E este jogador é um pouco por aí, é um jogador muito equilibrado, que sabe fazer um pouco de tudo no jogo, não é brilhante ofensivamente, ok, pessoal? Mais uma vez, ele aqui a abrir na largura do campo, mas vocês veem que a técnica de cruzamento dele ainda tem que melhorar muito. Não é que ele seja, lá está, comparando alguns laterais que nós já vimos no nosso campeonato, inclusive, não é um lateral muito dotado tecnicamente, ou seja, ia ser um lateral que eu olho para ele e o que eu vejo mesmo é o Alexandre, até o corpo, a fisionomia, a maneira de correr, eu vejo quase com o Alexandre assim ao longe. Vejam o Alexandre, só que o Alexandre não tinha aquele bigodinho. Ele tem o bigodinho mesmo à português do Norte, isso é certo, pessoal. Ele já tem o bigode. A receber aqui na largura, como vocês podem ver, e a fazer o passe interior. É um jogador que joga certinho, não complica, não mete a equipa em problemas, e essa consistência também dá segurança defensiva à própria equipa. Agora, não é, lá está, o tal lateral que pode acrescentar qualquer coisa. Esta capacidade de leitura de jogo é algo que eu gosto bastante, porque o Porto, como está constantemente instalado no meio campo adversário, os laterais têm que ter esta capacidade de antecipação, assim como os centrais, como foi agora neste último fim de semana o Kiber a recuperar antes do primeiro gol do Porto.
Esta capacidade de passe, no ataque organizado, eu se fosse treinador, eu ia puxar mesmo por esta capacidade que ele tem de passe rasteiro tenso. Porque não há muitos jogadores que têm esta precisão de passe. E é muito importante, às vezes, por exemplo, para descobrir uma hora, que se encontra aqui, como estamos a ver aqui neste frame, descobrir ali uma hora o Gabri Veiga ou o PP ou o William Gomes. É sempre muito importante ter laterais que consigam fazer estes passos progressivos com confiança e com naturalidade, porque ele tem esta característica natural, certo? Que ele é jovem e já consegue fazer isto com bastante facilidade. Não estamos a esperar que ele mude do dia para a noite para fazer isso, não. É algo que ele já aporta no seu clube anterior antes de vir para o Porto, portanto ele vai conseguir fazer isso no Porto com toda a certeza. Agora, estamos a ver aqui alguns cruzamentos seguidos, alguns 1 para 1 ofensivos, ok, ele tira da frente, mas não é nenhum, não faz uma finta, não tem aquela ginga, aquela agilidade, aquela coordenação de pés, aquela mudança de direção, não, é um jogador que joga certinho, mas joga bem, é difícil de ultrapassá-lo, como vocês podem ver, e nós estamos a ver jogos complicados contra o Botafogo e outros clubes fortes do Brasileirão, ok? São jogos bastante competitivos e jogos difíceis para os jogadores, tanto de uma equipa como de outra. São quase como clássicos em Portugal, não é? Ambas as equipas com bastante qualidade, mas vocês veem aqui a qualidade do seu serviço no ataque organizado, pelo ar, nas bolas longas, ainda não é o melhor, ainda pode ser aprimorado. A própria técnica de cruzamento, por exemplo, comparativamente ao Gabriel Rojas, o jogador que nós analisamos aqui ainda este ano, é um jogador que não tem um cruzamento evoluído, não tem, porque se olharmos, por exemplo, ao cruzamento do Alex Telles ou desse jogador, Gabriel Rojas, outros jogadores que cruzam de facto bem, este jogador tem um cruzamento mediano, pronto. E em 5 cruzamentos, 2 são ok, é a minha opinião. Agora, a impulsão dele é boa, a concentração dele é muito boa, o índice de trabalho dele também é muito bom, ou seja, é um jogador que tem capacidade para correr ao longo dos 90 minutos, a disponibilidade física, os pulmões dele são muito acima da média. A questão é a velocidade e o impacto que ele consegue trazer ao jogo, porque um lateral pode correr para mim o jogo todo, é bom, isso é bom, mas para mim o meu lateral tem que conseguir rasgar quando o jogo precisa que o meu lateral rasgue e quando tiver espaço para o lateral rasgar. Agora, como vocês veem aqui, é um jogador que não joga mal. Não é, por exemplo, como o João Mário, que tinha passos errados na primeira fase de construção. E ele na prisão. Portanto, pessoal, foi basicamente isso. Espero que tenham gostado desta visão de jogo. Deixem a vossa opinião sobre o jogador, se é este o perfil de lateral que vocês gostam, mais defensivo, ou olhando para os laterais que o Porto tem. Se acham que é este o perfil que o Porto precisa nos laterais, ou seja, já temos um Alberto Costa, temos um Francisco Moura com estas características e um próprio Martim. Será que o lateral esquerdo que precisamos é o Kaique ou não? Deixem a vossa resposta aí em baixo e espero que tenham uma excelente entrada no próximo ano e até amanhã, pessoal. Fiquem bem. Fui!